Boa noite, professor. Um jogo difícil fora de casa, já tinha expectativa assim, de ter um jogo difícil na Copa do Brasil e o Bahia conseguiu a classificação. O que falar dessa partida de hoje, desse ponto importante e, a princípio, o que o torcedor tem perguntado bastante para a gente a respeito da saída do Everton no momento em que o time tinha crescido no jogo no segundo tempo. Vou começar por essa para não esquecer. O Cauli vai para o Everton, o Caio faz a primeira. Cauli, vira Cauli, Caio Cauli, meio campo, 2-9 de área, 2 homens abertos para a gente poder jogar pelos lados do campo para fazer a combinação de passes. Era 2 cartões amarelos no jogo, cansado no jogo. E quando tira ele do jogo, é para ficar. Quando fica, é para tirar. Então, quando fica complicado. Sobre o jogo, começamos mal, acho que a chuva atrapalhou muito a gente. O lado direito do gramado, que é o lado inclusive mais forte, que a gente tem combinações de passe, nós ficamos do lado, no primeiro tempo, do lado que estava encharcado. Nós não conseguimos ter tanta combinação, perdemos, subimos mais com o Hugo, tentamos segurar um pouquinho mais o Gilberto. Acho que uma arbitragem desastrosa, um desastre a arbitragem. Uma falta marcada, assim, o nosso jogador nem olha a bola, o cara erra o chute, a bola quica no chão, ele está de costas, raspa na mão dele, não muda a trajetória da bola. Depois dá uma falta, o goleiro, eu não gosto de falar da arbitragem, mas é que hoje é o cúmulo, porque ele desagradou os dois lados, né? O goleiro dá um carrinho, faz a falta, era para cartão vermelho, ele não dá cartão vermelho, aí o goleiro volta pro gol, não sei o que ele vai fazer, toma o cartão vermelho, ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, tenebrosa a arbitragem, a chuva atrapalhou bastante a gente, o gramado ficou encharcado pro tipo de jogo do nosso time, o gramado estava muito bom, mas infelizmente formou muito barro. E a gente cometeu erros infantis, de novo. Erro grotesco que a gente não pode cometer. Muito legal, empatar o jogo, isso tem que ser exaltado, tudo, mas era um jogo dentro das circunstâncias que se apresentou, era um jogo que a gente precisava ter vencido. Rogério, boa noite. O Bahia chega à pontuação de 18 pontos na 9ª rodada esse ano, e ano passado chegava no final do primeiro turno a 18 pontos, perdão. O tamanho da ambição do Bahia nesse momento na tabela é nítido, né? De brigar pela parte de cima da tabela. As suas palavras depois de jogos, né, nos bastidores, têm chamado a atenção. Os jogadores motivados têm chamado a atenção dessa ambição do Bahia no Campeonato Brasileiro. E hoje, infelizmente, né, com gosto amargo, esse empate, dá para ver nas suas palavras essa situação. Como é que tem sido esse momento do Bahia na parte de cima da tabela para você? É legal ver você cobrando os caras a acreditar em algo maior. Como tem sido para você esse momento? No futebol você tem que aproveitar. Ou você segue alguém lá na frente, ou você vira referência. Quando você tem a oportunidade de virar a referência, em primeiro lugar, você tem que aproveitar. Então, repito, são duas análises. Uma, de ter força para entrar no jogo novamente depois de um 2-0. Isso é louvável e tem que se destacar. Mas depois, eu não sei quantos minutos exatamente nós jogamos, acho que foi uns 25 minutos ao menos, com um jogador a mais, colocando 2 9 de área, abrindo 2 jogadores pelo lado, e a gente começa a tentar chutar de 30 metros de distância. Não, nós temos que fazer as jogadas com calma, não é a todo custo que vai entrar, tem que ser com calma, com jogadas trabalhadas. Então é isso que a gente fica, eu acho que poderíamos ter perdido o jogo, não conseguido nem entrar no jogo, sair daqui com uma derrota e pelo que a gente produziu no primeiro tempo não seria espantoso. Mas diante das circunstâncias que o jogo se apresenta depois do empate, eu acho que nós poderíamos ter saído vencedor desse jogo. Nós deveríamos ter saído vencedor do jogo diante das circunstâncias, dentro do que nós mesmos fizemos para entrar novamente no jogo. Dentro do que o time fez dentro de campo, que os jogadores fizeram dentro de campo para entrar no jogo, eu acho que nós teríamos um pouquinho mais de calma, nós poderíamos ter construído melhores jogadas e tido melhores oportunidades, porque nós não criamos as grandes chances depois dos gols que nós fizemos, nós não tivemos as grandes chances. Aliás, tomamos mais contra-ataque até do que tivemos grandes chances de gol. Rogério, boa noite. Diante do cenário, né, que vocês chegaram no começo do segundo tempo, 2-0 contra, qual foi o principal fator, na tua opinião, que possibilitou essa reviravolta para que vocês conseguissem arrancar um empate por aqui? Eu acho que primeiro aquele gol do Everaldo, acho que faz o time crescer no jogo. Primeiro um gol que eu nem sei explicar para você, o segundo gol que nós tomamos, que é um balão, a bola vai... Não sei explicar exatamente para você o que aconteceu, e ali nós estávamos numa situação delicada. Eu acho que aquele gol do Everaldo coloca a gente no jogo, faz com que o time novamente acredite no resultado. A expulsão, logicamente, favorece para que você tenha mais domínio, né, da partida, e depois nós tentamos, tirando o Gilberto, botando Ademir pelo um corredor, botando o Biel pelo outro corredor,
e botando 2 9s dentro da área para a gente tentar combinações de passe, um 9 trabalha do lado, o outro 9 trabalha junto com um ponta e meia do outro, para a gente ter combinações de passe. E aí foi aí que nós pecamos, acho que nós não tivemos a calma necessária. Repito, o gramado ficou muito pesado, que é um ótimo gramado para se jogar aqui, mas com o tanto de água que caiu, ficou muito barro, e aí a gente não conseguia, não teve calma para fazer boas tabelas. Agora, eu acho que o gol acho que o cruzamento do Juba, né, com o gol do Everaldo, ali foi muito importante para que a gente entrasse no jogo, que a gente estava um pouco perdido naquele momento. Agora, Rogério, foi um jogo de 2 tempos distintos. Primeiro tempo, amplo domínio do Criciúma com a vitória de 1-0. Quando volta o segundo tempo, o Criciúma acaba ampliando. Mas mesmo assim, o Bahia volta melhor para o segundo tempo. O que você viu no intervalo? O que você conversou com a sua equipe para que houvesse esse ajuste para a segunda etapa? O lado que a gente mais joga é o lado bom do campo no segundo tempo. O lado que a gente mais joga no primeiro tempo é um lado que ficou pesadíssimo no campo, que é aquele lado onde fica o banco de reserva. Nós tivemos que trocar muito o lado de jogar. E nós não conseguimos se acertar com o campo. Criciúma é uma equipe física, né? Bom jogo aéreo defensivo, então fez muita bola longa, conseguiu contra-atacar muito na gente. E o campo muito pesado, ele pede um pouco o jogador a sintonia fina para as tabelas. Então nós erramos muita tabela, erramos muito passe. Criciúma contra-atacou, conseguiu fazer o gol. E o segundo gol foi meio, acho que por acaso, né? Foi um erro grande nosso e um pouco de sorte até do Criciúma o gol. E aí depois o time se assentou dentro de campo, com aquele lado direito mais, o gramado em melhores condições, o lado da arquibancada, do outro lado do banco de reservas. Quando nós jogamos no segundo tempo, acho que o time aí conseguiu, o lado de cá estava melhor para atacar do que o lado que nós defendemos no segundo tempo. Então eu acho que aí o time criou um pouco mais, mas estacionou quando teve a grande oportunidade de vencer o jogo, quando teve no 10 contra 9 na linha. Eu acho que nós não tomamos decisões corretas, finalizamos de 30 metros, 35 metros de distância, quando a gente poderia ter usado os lados do campo um pouco mais para chegar ao gol adversário. Mas é um jogo difícil, com exceção do jogo lá que nós dominamos, o Criciúma, os 2 jogos aqui foram 2 jogos muito difíceis, tanto o 2-0 pela Copa do Brasil, quanto hoje esse 2-2 pelo campeonato brasileiro. O cruzamento foi de Everton. No primeiro foi do Everton, eu fiquei na dúvida se era Everton ou Juba que tinha cruzado, eu vi, foi Canhoto que cruzou, eu só vi o lance, foi o Canhoto que cruzou, verdade, tem razão. Rogério, um Flamengo pela frente que você conhece, campeão brasileiro, sabe da potência que é o Maracanã, como preparar essa equipe, a que ponto é o copo meio cheio do que aconteceu hoje, buscar o resultado positivo de um placar que poderia ser desastroso para essa próxima rodada? Eu acho que é um time que quando joga no Maracanã, desculpa, eu nunca vi alguém jogar contra o Flamengo no Maracanã em época nenhuma e ser favorito, né? Jogar contra o Flamengo, tem desfalques na seleção. Pô, mesmo assim, hoje eu vi parte do jogo, né, que foi mais cedo, né? Puta, ainda é um timaço, né? Ainda é um time, né, que você vê os nomes e a distribuição em campo. É um time que se fortalece muito na bola aérea pela escalação que foi feita, 3 zagueiros na defesa, um zagueiro que joga muito bem como volante, que é o Léo Ortiz, né? Mais Bruno Henrique jogando no ataque, é outro bom cabeçador, mais Pedro, que é um jogador alto. Então, faz o gol numa bola parada, inclusive o empate numa bola parada. E é um time que mesmo com seus desfalques ainda tem muita qualidade. Nós vamos descansar amanhã, trabalhar terça e quarta visando o jogo, mas tentar, se a gente for só se defender, não vale a pena ir para o Maracanã, você tem que desfrutar. Então nós temos que jogar com o objetivo sempre de vencer o jogo, mas respeitando sempre o Flamengo, no Maracanã, é sempre o favorito. Nada impede que a gente vá lá, faça um bom jogo contra eles. Rogério, para encerrar, em relação a mais um recorte que eu vi hoje, o Bahia, não perdendo hoje para o Criciúma, iguala 88 em 9 jogos, 8 jogos sem perder no Brasileirão. E pela 5ª vez o campeonato se ofereceu para o Bahia liderar a competição e o Bahia ainda não conseguiu liderar a competição. Isso te incomoda nesse momento? Não, me incomoda hoje. As outras vezes, não, porque os outros times também ganharam. Quando nós ganhamos do Fortaleza, o Flamengo também venceu. Mas hoje, eu falo, se você for cortar o jogo nos 5 minutos do segundo tempo, você tem que levantar a mão para o céu para o empate. Se você for cortar o jogo depois da expulsão, 1-2, eu tô falando do 2-2 ainda, e a gente fazer o 2-2 com 25 minutos, eu não sei exatamente o tempo, não lembro qual foi, mas foi lá por volta dos 65, 70 minutos o gol, acho. 27 do segundo. 27, que seja, mas tinha ainda 18 minutos ainda para jogar, mais acréscimos, né? Eu acho que daí a gente tem a lamentar, com todo respeito ao Criciúma, que é um belíssimo time, mas
numa vantagem, numa superioridade numérica dentro de campo, a gente poderia ter usufruído um pouco mais disso para sair hoje daqui vencedor e líder. 88 é um ano espetacular, é um time espetacular, o futebol era muito diferente naquela época, os tempos hoje são outros, mas o importante é que a gente não desista nunca. E acho que essa é a característica que fica novamente, não desistir do jogo, mesmo num campo pesado, chuva, e agora é o Flamengo. E vamos jogar contra o Flamengo, vamos lá no Rio, vamos jogar com o Flamengo e vamos tentar fazer nossa melhor versão no jogo contra, que não, agora já tem um novo líder, que é o Botafogo, né? Mas mais um confronto importantíssimo para a gente no campeonato. Descansar, tem jogadores que estão no suspenso, voltando, graças a Deus que a gente não perdeu ninguém hoje, né, por terceiro cartão, recuperar bem todo mundo e ver a melhor estratégia para o jogo. Obrigado. Certo?